meus aceleradinhos favoritos do mundo, estamos iniciando o nosso aulão de véspera. E boa tarde para você que está assistindo. Hoje é um dia muito especial e eu tenho certeza que, assim como nós, professores, você também está bem ansioso. Mas, relaxa o coração que vai dar tudo certo. Hoje teremos aqui dicas importantíssimas para a sua prova ser maravilhosa. E eu já gostaria de agradecer a TNT, né? A marca que faz o Acelere acontecer, chegar para você aí na sua casa com toda a excelência do mundo. Então, não esquece, a tua prova do Enem não pode faltar uma energia aí para vigorar e fazer tudo dar certo. Vamos começar com redação e eu já trouxe umas dicas bem legais, tá? Hoje a gente vai fazer uma revisão geral. Por quê? Porque às vezes passa batido uma informação muito importante. Então, o que é que a tua redação precisa ter, né? Vamos refletir. Uma redação é uma produção textual, independente de como você faça. A produção textual, ela precisa existir com início, meio e fim. Então, levando isso em consideração, sua redação precisa de introdução, que é a sua opinião central, é onde você expõe sua tese, bota um repertório sociocultural bem interessante para iniciar, deixar criativo, depois você traz para o tema, tá? Não esquece de retomar o tema, é importantíssimo, para deixar claro para o teu corretor que tu sabe do que está falando e, principalmente, tu entende que ali mora uma problemática, tá? Mora algum problema social que você busca argumentar dentro da redação. No desenvolvimento, tu vai explicar por que aquele problema é um problema, né? Não adianta falar por falar, a gente precisa de argumentação. E na conclusão, você já sabe que eu já falei várias vezes, tu vai solucionar o famoso problema que foi dito durante a redação inteira. E como é que a gente soluciona? Com 4 elementos importantíssimos: agente social, ação, meio e finalidade. E entre esses 4 elementos, a gente precisa de detalhamento. Uma pergunta que eu sempre recebo: professora, posso detalhar só o agente? Galera, o detalhamento é da proposta, tá? Para você tirar a nota máxima, você precisa detalhar a proposta, explicar um pouquinho mais da finalidade, detalhar mais sobre o meio, como essa ação deve acontecer e não especificar apenas o teu agente, tá bom? Agora que você já sabe o que precisa ser feito, vou te relembrar uma competência que é essencial para a tua nota ser mais de 900. É a competência 2, que vai avaliar muita coisa no teu texto. Temos aqui, que ela vai compreender a proposta da redação, ou seja, se tu sabe analisar o tema e desenvolver aquele tema. Aplicar conceito das várias áreas de conhecimento, é aqui que entra o teu repertório sociocultural. Então, se por algum acaso tu bota lá no teu D1 um filme Toy Story, tá? No teu D2... tu coloca um filme infantil também, mas agora eu vou colocar, professora, um anime. Massa. E no teu D1 tu coloca uma série. Vocês conseguem observar que esse repertório segue a mesma linha cinematográfica. Então, não aplica várias áreas de conhecimento. É como se seu repertório sociocultural fosse apenas o reflexo de muitos filmes e muitas séries que você assiste. Então, a gente precisa ali, misturar, tá? Você precisa de elementos como citação, atualidades, você precisa de teorias, também pode ser utilizado, novela, filme, constituição também pode ser utilizado. Então, lembra disso, o repertório sociocultural precisa diversificar, tá? E aí também vai analisar se você conhece os limites estruturais. Um texto dissertativo argumentativo, professora, em que eu posso errar? Em muita coisa, tá? Primeiro, vamos ressaltar que o texto dissertativo argumentativo para o Enem não pode ser escrito em primeira pessoa, porque ele precisa ser impessoal. O que isso quer dizer? Verbos, tudo que você for escrever tem que estar na terceira pessoa. Você não vai dizer nossa sociedade, nosso país, você vai dizer a sociedade brasileira, a nação brasileira, porque você nunca irá se incluir enquanto argumento. Aí tem uma palavrinha que eu gosto muito de retomar, que é a tese. Mas aí tem gente que não sabe diferenciar o tema da tese e acaba ali se confundindo fazendo um texto expositivo. O que diferencia esses elementos? Olha só, o tema é o assunto que você vai desenvolver. Quando a gente abre a prova da redação, vai estar lá o tema, né? Bem destacado. Aquilo ali é o seu assunto principal. A sua tese é por que esse tema é um problema, ok? Então, se a gente tiver lá
Desafios para a prevenção do uso de bebidas alcoólicas no público juvenil da sociedade brasileira. O teu tema é esse, mas a gente precisa pensar por que isso é um problema. Então, o problema pode ser pela falta de monitoramento da família. Isso é um problema. O que esse problema causa? Causa jovens com consumo excessivo de álcool. Então, você vai refletir sobre os problemas e essa é a sua tese, tá? O argumento é a defesa da tese. É justamente quando você para e reflete, cara, tem algo errado, mas por quê? É quando você explica o porquê do teu argumento, ok? Lembra que a competência 2 que a gente acabou de ver, ela vai ser definida de acordo com tudo isso que você está vendo aqui. Tema, tese e argumentos. Nós também temos aqui, uma breve estrutura que eu vou te indicar. Professora, a senhora passou o ano inteiro falando, não faça estrutura, modelo pronto da internet, mas você que vai construir, olha, o repertório sociocultural da introdução, você vai escolher o melhor. A contextualização, você lembra, tenho que trazer para o tema da realidade brasileira. Então, algumas palavrinhas já irão acontecer na contextualização da sua introdução. E a lançada da tese vem em seguida com 2 problemas para você desenvolver. Nos desenvolvimentos, lembra de retomar antes sobre qual tese tu vai falar. Então, tu começa com a retomada da tese. Em primeiro plano, cabe ressaltar que a negligência familiar aumenta a problemática. Isso já é o suficiente para o leitor entender de qual tese tu vai debater agora. Em seguida, tu traz um repertório, uma argumentação e finaliza o parágrafo, parte para o próximo. Na conclusão, a gente já viu que são 4 elementos e eles precisam de detalhamento. Então, preste atenção. Uma conclusão massa, perfeita, nunca vai usar verbos no passado. Como é que tu vai propor uma solução de algo que está no passado? Não tem como. Ou é presente, o Ministério da Saúde deve, ou é futuro do presente. O Ministério da Saúde deverá. Nunca devia ou deveria, porque nem tu está acreditando na tua proposta. Como é que é isso? Então, a gente também precisa lembrar de uma coisa, né? Na hora do argumento, alguém tem que levar a culpa. Tu não vai se colocar como corpo social e dizer, eu estou errando porque eu faço... Não. Culpe a sociedade. Diga que a sociedade falta empatia. Diga que o governo é ineficiente. Você tem que culpar alguma coisa. Quem é que a gente pode culpar, então? Olha aqui os elementos que você pode e deve culpar no seu texto. Olha, governo pode ser uma culpa, principalmente porque o governo se mostra ineficiente na garantia dos direitos. Direitos esses que são regidos pela Constituição Federal de 1988. Está lá na teoria, mas na prática não são aplicados. Então, você, com toda certeza, pode culpar o governo. Sempre funciona, professora? Depende. Depende de como você vai desenvolver e como você vai argumentar. A sociedade também pode levar a culpa, porque os problemas da redação do Enem sempre são problemas sociais. E a sociedade leva a culpa em que aspecto? No aspecto da influência de forma negativa, dos preconceitos, da forma em que ensina os seus filhos e a sua sociedade, de modo geral, vai passando a família, o corpo social em si, ele é influenciável. Nós também temos a mídia como formadora de opinião, que às vezes ela forma opinião não de uma forma positiva, isso também pode ser um problema, como o consumo excessivo, o capitalismo, enfim. A mídia ela tem uma influência que às vezes pode soar de forma negativa para o ser humano. E a educação, né? Kant já dizia, o homem é aquilo que a educação faz dele. Então, você pode afirmar que o problema da sociedade agir de tal forma é porque a educação não se faz eficiente, que deveria ser garantida pelo governo também. Então, repertório sociocultural, já te expliquei a importância, mas vamos só relembrar. Ele vai te ajudar em coesão e coerência ali para o teu texto, vai fazer mais sentido para a tua argumentação. Também aumenta a tua autoridade dentro do texto. Mostre para que você veio, olha, você chegou na redação. Mostre que você foi um acelerado que estudou o ano inteiro e está preparadíssimo para qualquer tema. Então, a criatividade é uma dádiva. Não espere que caia do céu um repertório sociocultural perfeito que ninguém usou, porque você precisa ser crítico ao longo do seu dia. A prática leva à perfeição. Já estamos na véspera. Infelizmente, não dá para você escrever 20 redações na véspera, mas dá para você colocar na sua cabeça que algumas coisas que você utiliza ao longo da sua vida, do seu dia, podem ser reaproveitadas. E evite usar repertórios muito específicos.
tente reaproveitar em outros temas. Se você tem algum repertório para a educação, tenta, de certa forma, utilizar sempre que o argumento for esse. E aí você não precisará de um repertório tão específico. A credibilidade do repertório é o quê, sabe, da coisa? É o... quando ele fica bonitinho. Por quê? Quando a gente explica, detalha, aumenta a credibilidade dele e faz ser mais coerente com a relação do que estamos falando. Outra coisa também que é muito comum de vocês me perguntarem é sobre o nome completo. Professora, eu não sei o nome completo de Jean-Jacques Rousseau, e agora? O que é que eu faço? Posso botar só Rousseau? Olha, eu não indico. Se for a última opção, você faz com bastante aposto, bastante detalhamento. Lembra que todo repertório, para ser validado, precisa de um aposto. Então, tu não vai dizer, segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Tu vai dizer, segundo Steve Jobs, fundador da Apple, a tecnologia move o mundo. Porque a gente precisa saber quem é que você está citando. Como é que a gente sabe quando você bota um detalhamento para esse aposto, tá? Não sabe o nome completo, tenta não usar. Se for o último caso, usa, mas usa com cuidado. Lembra de colocar algumas características para não faltar. Poxa, só tem o sobrenome. Fica vago. Então, vamos tornar esse repertório cada vez mais com mais credibilidade ali dentro do teu texto. Cuidado com as partes deliberadamente desconectadas. Galera, usou um repertório, explica a relação com o tema. Se tu não faz isso, automaticamente o teu texto está desconexo. Eu preciso citar algo, mas eu preciso também explicar a relação com o tema que eu estou falando. É aí que a gente contextualiza. Partes deliberadamente desconectadas zeram tua redação e você amanhã não vai zerar, em nome de Jesus. Não zere a redação, conecte tudo, use bastante conectivos. Sendo assim, a partir disso, em suma, use. Porque aí você faz o seu repertório e em seguida você explica a relação com a sua argumentação. A importância de explorar a criatividade. Agora chega a minha parte favorita, né? Quanto mais criativo, mais diferentão você é dos seus concorrentes. Isso nem sempre é negativo, visto que apenas 2% das pessoas que fazem o Enem tiram acima de 900. É uma nota tão alta, mas a quantidade de pessoas que atingem isso é baixíssima. Então, você pode entrar nessa estatística sendo criativo e diferenciando. Então, vai demonstrar aí autoridade sobre o argumento, sobre o que você está falando. E também traz indício de autoria, que é avaliado na competência 3, tá? E também vamos sair do óbvio, né? Às vezes a gente usa citações tão clichês e aí não são tão interessantes. Meus repertórios favoritos, que eu usava enquanto vestibulanda, vou mostrar para vocês agora. Vocês me perguntam direto e eu vou agora dar um super spoiler para vocês, uma dica maravilhosa. Esses daqui eu utilizava em qualquer tema. Constituição Federal, a gente consegue utilizar tranquilamente qualquer tema social, porque certas coisas não são garantidas. John Locke, gente, a teoria da tábula rasa de John Locke afirma que o homem é como uma tela em branco, preenchida por experiências e influências. Olha que legal. Isso pode justificar muita coisa. Quer dizer que a criança está fazendo bullying com outra na escola porque ela aprendeu com alguém. É uma tábula rasa. Aquela criança sofreu bullying, ouviu alguém fazendo bullying de forma correta e fez com outra. Então, a teoria da tábula rasa dita exatamente isso. Steve Jobs, a citação que eu falei para vocês de tecnologia. A tecnologia move o mundo e aí você também consegue já usar revolução industrial. A primeira, a segunda e a terceira, dependendo do que você queira falar. Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Essa citação é maravilhosa para quando seu argumento tiver alguma relação com a educação, porque tem algum problema social. Por quê? Quem foi que está errando? O homem. Mas por quê? Porque o homem é aquilo que a educação faz dele. E aí, automaticamente, nós temos um problema que pode ser tratado na educação. A raiz é educacional. E a frase de Oscar Wilde, que é a cereja do bolo da tua redação, que eu indico sempre para a tua conclusão, tá? Terminou a proposta, bota um pontinho aí. Pois, segundo a máxima de Oscar Wilde, escritor irlandês, o que é que ele está querendo dizer aqui? Que o primeiro passo é o mais importante na evolução de um homem ou nação. Professora, não entendi. Está dizendo assim, corretor, eu sei que a minha proposta não vai acabar com o problema, mas o primeiro passo é o mais importante. Isso traz uma ótima credibilidade para o desenrolar do teu texto, para a coerência textual, tá? O elemento, a progressão textual estará presente aí e isso é lindo.
Agora nós vamos para a minha parte favorita dessa aula de véspera, que, ó, se você está nervoso, relaxa. Relaxa que agora a gente vai rir um pouquinho, descontrair e ver como o nosso dia a dia, a nossa forma de ser crítica, consegue ajudar na redação. Ó, vamos ser criativos juntos agora? Dá uma olhadinha. Como é que a gente usa esse casal aqui na redação? E aí, alguém sabe me dizer? Olha, quem não conhece, essa é Luísa, né? Nossa cantora da música popular brasileira, Luísa Sonza. E ela fez uma música, uma poesia para Chico, que dizia assim: Chico, se tu me quiseres. Aí várias coisas, né? Debate política, ela disse que ia morar lá no bairro, várias... Gente, peraí, como é que a gente pode problematizar isso? Porque viralizou, e depois teve vários rolês aí entre Luiz e Chico, mas espera, como é que a gente problematiza? Lembrando que o posicionamento feminino é extremamente importante no relacionamento. E numa sociedade machista, a mulher, ela se anula. Então, isso aqui pode utilizar na sua redação. Imagina que o tema é sobre o empoderamento feminino, você pode falar de Luísa, porque a música dela também é uma paródia da música de Gal Costa, para quem não conhece. Gal está lá ridicularizando o posicionamento feminino em achar que tem soberania do corpo feminino. E, na verdade, você foi só uma página que eu arranco do meu folhetim amanhã. Amanhã, outro dia, nem lembro de você. Vamos para o próximo? Temos aqui, ó, nossa querida Virgínia. Olha, quem aí comprou a base da Virgínia, hein? Eu estou usando aqui. Minha pele está perfeita. Mentira, eu não tenho. Infelizmente, mas eu vou comprar. Ano que vem, estarei com a base da Virgínia. Como é que a gente usa isso aqui, galera? Isso viralizou em todas as redes. Na semana que essa base lança, viraliza. Como é que a gente usa isso aqui na tua redação? Incentivo ao consumo excessivo, pessoal. Tinha gente comprando só para fazer um react. Gravar um vídeo e fazendo um react. Às vezes eu nem preciso de uma base, mas a blogueira lançou e eu vou comprar. Então, ó, incentivo ao consumo pode com certeza utilizar isso aqui. E o próximo, quem conhece esse fofo? Vocês conhecem? Vou fazer um coração para ele. Olha, eu escuto muito esse carinha, o nome dele é Will, vocês devem conhecer, sim. Ele canta aquela música felina, né? Eu não vou cantar. Infelizmente, eu não nasci com esses dotes. Mas ele tem uma música bem legal que, se cair aí na tua redação, o consumo de vape ou de cigarro eletrônico, ele tem uma música que ele atribui ali o empoderamento feminino da mocinha que chega ao uso do vape. No trecho, ele diz que ela desce do Uber fumando um vape que tem um gosto de hoje, amanhã arrasa. Foi o gosto, o sabor que ele atribuiu para aquele vape. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mocinha que acabou de chegar, ela arrasa porque ela usa um vape. E, consequentemente, isso incentiva, vocês conseguem observar, que isso incentiva a galera que consome esse conteúdo. E aí, para finalizar, deixa eu só te lembrar, use o seu consumo ao seu favor. Professora, eu gosto de anime. Posso usar anime? Pode. Professora, eu não gosto de anime, eu gosto de assistir novela. Posso usar novela? Pode. Mas eu, professora, eu sou intelectual, eu não gosto nem de anime, nem de novela, eu gosto de ler. Posso usar livros? Sim. Mas, professora, e eu? Eu não gosto de nada disso, eu só gosto de ficar vendo vídeo na internet o dia todo. Então, reflita o que desses vídeos que você está vendo pode ser reaproveitado, porque tudo que você usar precisa de fonte. Tá? Se precisa de fonte, você precisa comprovar. Então, tem que usar aí um site para validar, ou alguma plataforma que você viu. Se usar um filme, uma série, você precisa validar mostrando de onde foi produzido. Onde foi produzido, ou onde está disponível, qual streamer está disponível. Belezinha? Então, galera, ó, para tu não esquecer, quem sabe o que planta não tem minha colheita jamais, por isso que eu te digo, eu tenho certeza que as notas de vocês serão excelentes. Porque a gente trabalhou muito e trabalhou duro, e a redação, ó, vai ser mamão com açúcar para você que estava aqui comigo o tempo inteiro estudando, tirando suas dúvidas. E, ó, não se esqueça, não define você essa prova, não quer dizer nada. Mas você vai ver que quando passar, você vai olhar para o tema da redação e vai dizer, era isso, só isso.
E, ó, já deu certo, beleza? Um beijo no coração de todos vocês. Estou muito, muito, muito ansiosa também, assim como vocês. E amanhã, galera, eu tô lá também fazendo essa prova para me assustar com o tema de redação, tal qual todos vocês. Agora eu vou chamar a minha amiga professora Evelyn, que vai tirar as maiores dúvidas de vocês de linguagens. Venha-se embora para cá. Fala, galera! E aí, amiga, obrigada. Arrasou como sempre. Olha, para o pessoal ver como tu é alta. Só um pouquinho. Gigante a bichinha. Nem tanto. Boa aula. Obrigada. Viu? Vai fazer a prova amanhã também? Vou. Chique. Vou Tu acha fazer. que a redação vai ser fácil, vai ser difícil? Para os meninos que estão em casa aí assistindo. Eu acho que vai ser fácil, porque eles tiveram você como professora. Oh, eu não sei. Ano passado foi você. Só notão, hein, minha gente? E vai ser de novo. Com certeza. Chega. Valeu. Boa aula aí, É nóis. tudo certo. Gente, meus acelerados queridos, boa tarde para vocês. Estão ansiosos para amanhã? Porque eu estou. E eu já sei que amanhã vai ser demais. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer a uma super parceira da gente aqui, que é a BIC. A BIC está com a gente desde o comecinho, né, do ano. E como vocês bem sabem, tudo começa com papel e BIC. Muito bem, gente. E aí, veja só, vocês se lembram do Acelera Experience? Vocês estavam? Então, para quem estava, vocês lembram aí, né, que nós fizemos uma cartinha aí bem interessante para o eu do futuro, para aquilo que vocês queriam, né, falar para vocês no futuro. E aí, hoje, chegou o momento de vocês abrirem essa cartinha. Peguem essa cartinha, vejam quais foram as mensagens que vocês enviaram para vocês mesmos. E eu sei que isso vai acalentar o coração de vocês e amanhã vai ser demais. Eu já sei que vocês já deram o melhor de vocês nesse tempo todinho. E amanhã vai ser só, né, o comecinho dos frutos que vocês vão colher. Certinho? Então vamos para o nosso assunto. Vamos entender aqui, né, sobre as estratégias para a gente se dar bem na prova de linguagens, né? É isso que a gente quer. Então, vamos lá. Veja só, primeiro de tudo, leia o tema da redação primeiro. Vocês estavam aqui agora com a professora Marcela, né? Vocês perceberam quão importante é a redação. Então, por que ler o tema da redação primeiro? Porque dessa forma, o que vai acontecer? Você já não vai ficar tão ansioso assim para saber o que você vai escrever. E aí, você lendo a temática da redação antes de tudo, o que vai acontecer também? Você já pode ficar inferindo ali, pensando nas coisas que você vai escrever durante o seu texto, certo? Você pode até, inclusive, fazer o seu projetinho de texto para depois ir para as questões, pensar um pouco mais com calma e depois voltar para poder fazer, né, a tua redação. Né? Vocês aprenderam muito bem com a professora Marcela e vocês sabem, né, que a gente precisa se planejar. Então, leia logo a redação para que vocês possam pensar durante a prova, certinho? Outra dica super importante para vocês: não percam tempo na interpretação, né, do texto em si. Por que, Evelyn? Se a redação do Enem ela é toda contextualizada, ela tem um monte de texto para eu ler. Basicamente, porque às vezes você vai perder tempo, tá, lendo todo aquele texto que está ali na tua prova. Então, o que você vai fazer? Você primeiro vai ler o enunciado, as alternativas e, se for necessário, você vai ler o texto. Porque, por muitas vezes, não é preciso ler aquilo que está ali. Às vezes, lendo apenas o enunciado e as alternativas, você consegue responder a tua questão sem precisar perder esse tempo. Certinho? Vamos para a nossa próxima dica. Viram que hoje eu estou cheia das dicas aqui, né? Então, respeitem a professorinha das dicas, preste atenção. Ó, respondam de acordo com o texto, certo? Então, terão aquelas questões que vocês vão precisar ler o texto, aquelas questões que você vai falar assim, ué, mas, né, eu estou na dúvida entre várias alternativas, mas o que o enunciado está pedindo para você? O que ele quer que você faça? E o que no texto está sendo informado? Porque, às vezes, tem várias alternativas que nos parecem corretas, e elas estão. Sendo que nós temos que, né, nos direcionarmos à pergunta, né,
que ela está nos fazendo? O que é especificamente que nós temos que definir? Porque, às vezes, né, a questão ela pede para a gente falar sobre a estrutura do texto e nós estamos ali nos apegando às entrelinhas, a outras coisas que não fazem sentido naquele momento. Em outras vezes, né, nós teremos questões que vão nos perguntar sobre a mensagem passada no texto e você vai ali se apegar a dicas que ele quer dar para você. Por exemplo, teve uma questão que caiu em algum Enem anterior, só não me recordo agora qual foi o ano, mas, se eu não me engano, foi em 2021, tá? Que nós tínhamos aí, né, um anúncio publicitário, e nesse anúncio publicitário tinha lá falando sobre as crianças, sobre, né, o fato de que elas tinham medo, né, porque por muitas vezes o pesadelo não vinha em monstros, mas sim, né, naquela questão de que ela estava sendo vigiada por uma pessoa adulta, por exemplo. Então, a gente tem aí toda aquela questão de, né, que um homem adulto, por exemplo, não pode tocar em uma criança. E aí, veja só, isso é uma conscientização, né? Falando que, né, o sono dessa criança é interrompido por esse monstro, que às vezes o monstro não é aquele monstro imaginário, certo? E aí, nas alternativas, nós tínhamos o seguinte, né, falando sobre o fato de que as crianças não dormem bem à noite, né, falando sobre coisas que não estavam sendo perguntadas ali naquela questão, não estavam sendo mencionadas naquela questão. Então, era muito fácil a gente perceber que ali tratava-se, né, de uma alternativa que eu deveria falar sobre a conscientização contra a pedofilia, certo? Era basicamente isso, tá bom? Já em outra questão, nós tínhamos também um anúncio publicitário em que lá nós tínhamos o seguinte, né, a imagem, né, de uma criança dizendo o seguinte, que ela, né, deveria deixar de usar o celular minutos antes de dormir, porque esse celular fazia mal para o sono das crianças. E tinham, né, dicas de como fazer para que essas crianças não se apegassem ao celular, ao uso do celular, antes do sono. E aí, dentro das alternativas, tinham, né, ali questões que falavam sobre as dicas do que fazer para as crianças não ficarem mais viciadas no uso do celular. E teve muita gente que errou e marcou isso, sendo que ali, né, dentro de todo aquele contexto daquela questão, a alternativa que seria correta era justamente a que informava que ali nós teríamos a conscientização de que, né, as crianças não deveriam utilizar o celular antes de dormir. Então, ó, atentem-se aos enunciados, atentem-se ao que está sendo solicitado e ao que o texto está informando, certinho? Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima dica. Inicie as questões, né, mais fáceis. Vá logo naquela que é mais fácil, naquela que você consegue, né, dizer, eu tenho facilidade, né, com história, então eu vou começar por história. Né? Eu tenho facilidade com esse assunto aqui dentro da língua portuguesa, eu gosto de variação linguística. Então eu vou aqui, ó, no assunto de variação linguística, porque esse assunto eu domino demais, né? Então, a gente precisa começar pelas questões mais fáceis. Até porque, por conta do sistema, né, de teoria da resposta, né, do item, o TRI, que vocês ouviram falar muito com o professor Iago, que é o rei do TRI, né? Então, a sua prova ela precisa ser coerente, certo? Eu sempre falo para vocês, eu sou professora de linguagens raiz, não gosto de conta, os professores de exatas que me perdoem, mas todos os professores de exatas têm razão quando eles falam dessa questão do TRI, certo? Então, né, vocês não vão, né, acertar se vocês errarem as questões fáceis e acertarem as questões consideradas difíceis, porque o Enem vai te olhar assim e falar assim, ué, ele errou aquilo que era muito fácil
e ele acertou aquilo que era muito difícil. Como é isso? Então, ó, seja coerente, inicie pelas questões mais fáceis, dediquem-se a elas, certo? Então, vá naquilo que você consegue fazer, até porque, se você ficar tentando remoer, indo para aquelas questões que são complexas demais, você vai perder tempo, porque você vai, ó, ficar cheio de coisa na sua cabeça e não vai dar certo, ok? Próxima dica, não insista em questões. Eu acabei de dar um breve spoiler sobre isso. Não tem aquela questão que você está ali lendo e você não consegue de jeito nenhum definir, né, o que está certo, o que está errado, o que a questão está pedindo às vezes, porque às vezes você não consegue nem interpretar aquilo que está sendo dito. Você já está de cabeça cheia, né? E aí você vai ficar insistindo naquilo que não está dando certo para você. Isso serve para a vida também, viu, gente? Não vai, certo? Então, você não vai ficar insistindo naquela questão que não está funcionando, certo? Por isso, passe logo para a próxima e deixe essas questões difíceis por último, para que você esteja ali mais tranquilo, sabendo que já deu tempo de responder todas as outras questões, certinho? Próxima dica aqui para vocês, descansem, tá? Durante a realização da prova de vocês. Por gentileza, o descanso é importante. Vou dar uma dica aqui para vocês. Vocês vão preparar um lanchinho para levar, né? Eu sei que eu vou. Eu farei o Enem amanhã também, tá? Para, né, ser empática aqui com vocês, tá bom? E quem sabe aí não vem uma outra graduação? Quem sabe? Será que eu não faço história dessa vez? Será? Ciências sociais? Vamos ver, né? Então, vamos lá. Leva um lanchinho, às vezes uma barrinha de cereal, tem gente que não gosta de comer muita coisa. E a água, com certeza, certo? Cuidado para não ficar, né, se hidratando tanto a ponto de ter que ir toda hora ao banheiro, tá? Porque aí é chato. O negócio é que ele entra e sai na sala, desconcentra os coleguinhas. Eu sei que você quer isso para os coleguinhas, mas vamos ser empáticos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Pega esse momento da tua prova, dá uma descansada, você vai estar cansado ali de ler um monte de texto, ler um monte de alternativa, né? Então, vou te dizer o que eu faço e que sempre dá certo. Eu primeiro começo lendo a redação, certo? Leio a redação e ali, às vezes, eu dou uma marcada naquilo que serve para eu poder fazer depois. Aí eu começo pela prova de linguagens, que é aquela, né, que eu tenho mais afinidade. Faço a prova de linguagens, começo logo pela língua estrangeira, porque são pouquíssimas questões. Já retiro essas aí, tá bom? E aí, eu vou para de linguagens no geral, de língua portuguesa, literatura, e começo a fazer as questões. Quando eu termino dessa parte de linguagens, eu dou uma descansada. Vou descansar a mente, né, porque agora vai vir uma outra Evelyn depois de dar essa descansada. Vai vir a Evelyn da história. Certo? Então, a Evelyn da história, ela vai aqui, ó, pensar com outra cabeça. Ela vai pensar com a cabeça da professora Mariana agora. Certo? Então, ó, com calma. Terminei a prova de história. Agora eu vou relaxar de novo, tá? Vou dar uma relaxada. Vou pintar uns gabaritos logo para poder adiantar isso. Pinto uns gabaritos, aí depois eu vou de novo, né, para prova, né, do banco de questões em si. E aí eu faço o quê? Vou agora pensar com a cabeça de Pedrinho. Vou pensar com a cabeça de Pedrinho. Vou aqui, ó, torcer, orar bastante para ouvir a voz de Pedrinho no meu ouvido, respondendo aquelas questões. E é assim que eu vou seguindo. Em algum momento disso, quando você estiver muito cansado de olhar para a questão, deixa elas de lado e vai fazer a tua redação. Tá? No meio da prova, fazer logo a tua redação, né? Se for possível, passa logo a limpo, ok? Certinho, né? Pegaram a dica da tia Eve, né? E aí, gente, presta muita atenção, ok? O que vocês precisam, né, antes de tudo? Precisam de calma. Porque de nada adianta vocês chegarem lá, né, amanhã e ficarem nervosos. Tudo aquilo que vocês já tinham para fazer, vocês já fizeram, tá?
vocês já plantaram a semente. E agora vocês vão colher os frutos de tudo isso, certo? Porque, olha só, a gente aqui da Acelere, a gente confia muito no teu potencial. De verdade mesmo, certo? Eu também confio muito no teu potencial. E a gente está aqui junto para mostrar para você que você consegue tudo aquilo que você quiser, certo? Ó, a vaga é tua, o mundo é teu. E agora eu vou chamar ela. Eu não disse para vocês que eu ia sair da prova de linguagens e aí eu ia adentrar no mundo da história, eu ia incorporar a Mariana, mas aqui Mariana está aqui, ó, em carne e osso para vocês. Vem ela, que é maravilhosa. Linda, linda, rapaz. E aí, Eve, obrigada. Sua aula foi maravilhosa, aprendi muito aqui, né? Que bom, amiga. Perfeita. Vamos embora agora falar de história, né? Toma. Obrigada. E aí, minha gente, tudo certinho com vocês? Espero que estejam todos e todas bem por aí, que vocês estejam tranquilos e descansados, que estejam hoje nutrindo boas expectativas, que estejam aí com alto astral para a prova amanhã. Hoje é aquele dia que você tira para descansar, para se alimentar bem, que você tira para nutrir bons pensamentos, né? Eu sei que todo mundo deve estar aí nervoso, que vocês devem estar com grandes expectativas, sempre bate aquele friozinho na barriga na véspera da prova do Enem, né? Mas eu espero e desejo desde já que todo mundo se saia super bem amanhã, que vocês consigam chegar tranquilamente nos locais de prova. Não esqueçam as canetas pretas, os seus documentos, deem uma lidinha no que é preciso levar amanhã. Enfim, vai dar tudo certo, a gente confia que vocês vão ter um desempenho maravilhoso. Quando eu estava planejando essa aula, né, para falar sobre o que é que vocês devem fazer amanhã, eu fiquei pensando, bom, não é um dia de trabalhar conteúdo nem nada do gênero. Então eu vou reviver algumas dicas com vocês que eu fui dando ao longo do ano para que vocês se saiam bem na prova de ciências humanas, na prova de história, e vocês podem também estender essas dicas para outras provas, como a de matemática, a de ciências da natureza e assim por diante. Ó, antes de começar, eu já quero aqui agradecer a Scrush, que foi a nossa parceira ao longo do ano, né? Vocês acompanharam aí essa parceria, vocês acompanharam todos os momentos em que a gente estava ali dando as aulas, né? E comendo um Scrush, que é o melhor lanchinho que há. Inclusive, é um lanche massa para você levar amanhã para a prova do Enem, para te dar toda a energia, todo o ânimo. E, enfim, passados esses agradecimentos e essa introdução, vamos embora relembrar as nossas principais dicas ao longo do ano para se dar bem na prova. Olha só. Eu já falei para vocês que é essencial, primeiro, você ler os enunciados das questões para identificar a pergunta norteadora e realizar uma leitura direcionada do texto. É muito comum que, pelo fato de vocês terem estudado ao longo do ano muitos conteúdos, por vocês terem estudado muita coisa, quando você lê primeiro o texto, você começa a fazer associações com os temas tangentes daquilo que você está lendo. Se é uma questão, por exemplo, de Segundo Reinado, uma questão de Brasil Império, é normal que você comece a fazer associações. Você está lendo um texto sobre política e aí você começa a lembrar detalhes sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a economia. Então, você faz associações ali e muitas vezes isso faz você ler a pergunta norteadora depois e as alternativas de forma tendenciosa. Você pode cair numa casquinha de banana, numa questão que esteja correta, mas que não esteja relacionada diretamente com o texto ou com o que a pergunta norteadora coloca. É por isso que eu recomendo sempre, começa lendo a pergunta norteadora, o enunciado, depois você volta para o texto, faz uma leitura direcionada dele, de acordo com o que a questão está pedindo, e depois você vai para as alternativas. Eu até coloquei uma questão aqui de exemplo, né? Essa foi uma questão do Enem Digital de 2020. E aí você observa que tem um texto grande, né? Falando sobre patrimônio, dando um exemplo de questões relativas ao patrimônio. E aí, logo em seguida, a gente tem o enunciado, que diz, né? Considerando-se que os diversos gêneros que circulam na sociedade cumprem uma função social específica, e aí vem as alternativas, perguntando qual a função desse gênero específico, né? Para que ele foi feito, para que ele está sendo veiculado. E aí a gente compreende, né, voltando para o texto, que a gente precisa procurar nele não detalhes em relação ao conteúdo, não detalhes em relação ao patrimônio, mas a função. Quando eu leio primeiro o enunciado e volto depois para o texto, eu consigo entender ele de forma mais direcionada, fazer uma leitura direcionada para ele, beleza? E assim você consegue ter um número maior de acertos e poupar o seu tempo também, fazendo leituras mais rápidas e já direcionadas.
Outra dica sobre a qual a gente conversou ao longo do ano: atentem-se às periodizações. Eu já falei que eu não sou uma historiadora muito apegada às datas, que eu não gosto muito de ficar estimulando vocês a decorar datas, né, das coisas. Acho que, inclusive, eu comentei que essa periodização quadripartite, ela é uma periodização muito criticada, que provavelmente ela vai sofrer modificações por ser bastante eurocêntrica, por ela dar uma noção de ruptura para a gente. Mas a prova do Enem ainda utiliza essa periodização, certo? Então, é muito importante que quando você estiver lendo uma questão, você saiba. Eu estou lendo uma questão que fala sobre pré-história, é uma questão que fala sobre idade antiga, idade média, moderna, contemporânea. O que é que essa questão está pedindo de mim a partir do seu contexto? É por isso que eu preciso saber essa periodização da história geral, mas também de história do Brasil. Então, lembrem, né, que a história do Brasil ela é dividida em blocos de período pré-colonial, colonial, imperial, republicano. Essa divisão ela sofre críticas também, mas ainda é uma divisão colocada na prova. Então, se eu estou respondendo uma questão e eu sei que eu estou lendo sobre o período republicano, eu vou ali buscar meus conhecimentos sobre a política, a sociedade, a cultura da época, e isso me é muito útil para responder as questões de forma correta, de forma direcionada. Então, já passamos aí 2 dicas. Ler primeiro as perguntas norteadoras, prestar atenção no contexto, no recorte temporal e espacial das questões. Vamos lá. Olha só. Outra coisa super importante é prestar atenção aos conceitos. Existem algumas questões interdisciplinares aí que correlacionam conceitos. Sociologia e história, sociologia e filosofia, história e geografia e assim por diante. E é muito importante que você, quando vá responder um texto que suscita, né, que você saiba algum conceito, como de cultura, como de sociedade, etnocentrismo, que você relembre e saiba correlacionar. Geralmente, esses textos aí, né, que perguntam sobre conceito, eles associam texto 1 e texto 2. Então, geralmente, o primeiro texto ele fala do conceito e o outro ele traz alguns dados para você correlacionar. Então, atenção para correlacionar as duas coisas e saber responder bem. Não só focada no texto que fala sobre o conceito ou no texto que complementa o conceito, beleza? Isso vai te garantir também mais acertos. Outra coisa também que eu lembrei a vocês, evitem generalizações. Aquelas questões, aquelas alternativas que contêm sempre, nunca, nada, raramente vão estar corretas. Por quê? Elas são questões muito gerais. A prova do Enem cobra que você saiba, que você correlacione seu conhecimento de mundo, o conteúdo que você sabe com o contexto, com recortes temporais e espaciais, e raramente uma alternativa que diz sempre, nunca, que coloca essas generalizações está correta. Então, são questões para você evitar aí, beleza? Sempre lembrar disso, porque aí já te ajuda a eliminar questões, ou melhor, alternativas, e a economizar o seu tempo. Para além disso, é essencial prestar atenção nas referências contidas nos textos. Vocês estão vendo aí 3 textos diferentes e eu botei uma setinha vermelha marcando aí as referências, né? Essas setinhas vermelhas estão indicando as referências do texto e é essencial que a gente preste atenção nisso. Por quê? O Enem, ele une textos verbais e textos não verbais, aqueles com imagens e aqueles que são textos propriamente ditos. E é importante a gente prestar atenção nas referências do texto, onde estão essas setinhas vermelhas aí, porque a gente consegue saber mais detalhes sobre o que é que esse texto está falando para a gente. Então, por exemplo, eu consigo saber quando é que esse texto foi publicado, qual o gênero textual dele, quando é que ele foi feito, né? Aonde ele foi veiculado, e a partir disso eu entendo que função ele pretendia cumprir. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, a gente vê aí uma charge que foi publicada numa revista semanal em 1934, um momento em que o voto feminino estava sendo discutido, um momento que o voto feminino foi ali conquistado, né, pelas mulheres, pelos movimentos da época, de mulheres da época, e a gente vê que nesse mesmo momento, numa revista semanal, saiu essa charge, né, fazendo uma crítica a isso. E a gente consegue identificar isso por quê? Prestando atenção na referência embaixo, onde está essa setinha vermelha, como eu já disse, a gente vê que tem a referência, a revista da semana, o número da revista, 15 de setembro de 1934.
Na segunda questão, é um anúncio, né, que fala sobre um escravo que fugiu. E a gente vê aí que foi um anúncio veiculado no jornal em 13 de abril, mais ou menos, de 1879. Então, a gente já pensa, beleza, estamos falando aí de um contexto republicano, a gente está falando de um momento que o movimento abolicionista já era mais consolidado, que existiam diferentes estratégias de resistência escrava. Então, olhando essas referências, a gente consegue mais detalhes sobre os textos. O mesmo acontece com a última imagem que eu coloquei de exemplo para vocês aí. A gente consegue identificar que esse é um tônico para a saúde da mulher, o local onde ele foi veiculado, e a partir disso ter mais detalhes sobre qual função é que esses textos estão cumprindo, olhando as referências deles. E, além disso, para complementar, é massa quando você consegue identificar qual o gênero textual você está interpretando. Então, se você está interpretando uma fotografia, um anúncio, uma charge, um cartoon, uma propaganda, eles vão cumprir funções de comunicação diferentes na sua prova. E isso influencia também as respostas. Um anúncio, por exemplo, ele é feito de modo a chamar a atenção, a atrair. Uma fotografia, ela é feita de modo a capturar e a demonstrar determinada intenção. Ela nunca é feita de forma imparcial. Existe ali um papel do fotógrafo e de quem foi fotografado. A gente já discutiu isso ao longo do ano. Então, atenção nas referências e no tipo de gênero textual que você está lendo. Isso para a prova de história, para a prova de ciências humanas é muito útil, justamente porque você vai estar lendo textos com diferentes características e é super importante que você tenha uma noção ali de para onde você está indo, para onde você está caminhando. Show? E aí, seja estratégico e ministre bem seu tempo. Como Marcela falou, como Evelyn falou, é muito importante que você tenha uma estratégia de prova definida. Então, assim, você não sabe uma questão, não perca tempo ficando nela e tentando. Pula, vai para a próxima, vai para a fácil, garante as que você sabe, para garantir mais os seus acertos. Depois você volta para as questões difíceis. Então, identificou ali uma questão que você sabe mais? Vai fazendo ela. Identificou uma que não sabe? Pula. Começa fazendo primeiro a redação, que é o que mais demora, mas depois você vai passando para as próximas. Então, responde logo as fáceis, garante mais acertos e começa também pela área de conhecimento que você tem mais facilidade, tá? Além disso, sobre história e redação, né? Marcela já falou aqui para vocês sobre algumas coisinhas relacionadas a isso, mas deixa eu só lembrar vocês. Alusões históricas são muito úteis para serem utilizadas na redação, a gente viu isso ao longo do ano. Eu ensinei para vocês como é que você transforma um assunto de história numa alusão histórica, mas é importante lembrar, nem todo assunto pode ser citado em qualquer tema. Então, vamos lembrar que você precisa utilizar a história na sua redação e alusões históricas como argumento de autoridade, para mostrar que você sabe sobre o tema, para mostrar que você sabe sobre o que está escrevendo. Lembre que o seu corretor tem como ter acesso ao que você está afirmando ali. Se você colocar uma afirmação de alguma coisa que você inventou, ou de alguma coisa que não tem nada a ver, o seu corretor, no momento que ele está corrigindo sua redação, ele tem como perceber se você colocou aquilo somente para preencher o espaço ali, ou se o que você fez mostra que você sabe correlacionar a história, a atualidades com o seu tema, beleza? Então, vamos lá. É muito importante utilizar alusões históricas como argumento de autoridade, citar o contexto, embasar aquilo que você está falando, se possível, citar características da sociedade da época, da cultura da época. Então, é um texto sobre tecnologia e você quer citar, por exemplo, as guerras mundiais, então mostra como é que você consegue correlacionar isso e o porquê, beleza? E aí, para a gente ir finalizando, né, e chamar Pedrinho para cá, vamos lembrar que quando você quer, né, transformar, só lembrando que quando você quer transformar um tema de história, né, para a sua redação, você tem que pensar o seguinte, beleza, para esse contexto, para esse embasamento, isso aqui se encaixa? Ou eu estou só colocando isso aqui porque eu estou pensando em mostrar algo para o meu corretor? Então, vamos sempre lembrar disso, beleza? É um tema sobre desigualdade? Você quer citar algum autor? Você quer citar algum texto? Lembre sempre que é um argumento de autoridade e não citar por citar. E com essas dicas, eu espero que vocês se deem muito bem na prova de Ciências Humanas, se deem muito bem na prova de História, que vocês consigam, né, estar tranquilos, ficar tranquilos amanhã. Lembrem de todas essas diquinhas que são super úteis para essas provas, que são super úteis para esse momento. Respira, relaxa, descansa um pouquinho na prova, como o Eve falou. E, enfim, minha gente, eu estou aqui torcendo muito por vocês. Todos nós estamos torcendo por vocês. E agora, finalizando, né, eu vou chamar Pedro aqui
para ele vir ficar no meu lugar. Vocês sabem, né, que eu e Pedro somos o quê? E aí, galera, Tapas, tudo bom? né? Mas, enfim, Pedrinho, vá-se embora. Dê aí as dicas de geografia, sem me estressar. Juntando duas Vá-se pessoas de humanas, a gente era o quê? Protesto, né? embora. Protesto. Valeu, Vai lá, Mari, Pedrinho. valeu, obrigado, tá? Nesse botãozinho aqui, né, Mari? Muito obrigado, tá? E aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Todo mundo já aí bem assentado, né, com todas essas aulas que a gente já teve, as aulas de linguagem, também começando com a parte de humanas e finalizando aqui, né, um pouquinho com geografia, né? Então, para quem não lembra de mim, meu nome é Pedro, tá? Sou professor de geografia de vocês e vou estar trabalhando um pouquinho sobre os assuntos importantes que a gente vai ter nessa nossa provinha de amanhã, tá? Então, é importante a gente lembrar um pouquinho disso. Claro que é importante a gente também lembrar, né, de fazer os agradecimentos. E aí, a gente pode lembrar de fazer o agradecimento ao ecossistema Anima, né, que teve aí junto com a gente, teve todo esse percurso, favorecendo o nosso trabalho e favorecendo também vocês, né? Lembrando que a proposta não está só associado à sua vida acadêmica, né? E sim ao que você representa enquanto cidadão, né? Enquanto sociedade. Então, é muito bom ter o grupo Anima trabalhando junto com a gente, tá? Então, bora lá, né? Bora começar um pouquinho aí a falar sobre o que a gente tem que carregar para essa prova. O que é que a gente deve levar para esse dia de domingo, para esse dia de ciências humanas? Gente, é importante entender, tá? Tudo que eu estiver falando aqui para vocês, eu não estou trabalhando na ideia de como você responder uma questão associada a determinado tema, mas sim como você fazer uma leitura de questão a partir do tema que é usado, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente fala sobre o estudo da climatologia, né? Que quando a gente fala sobre o estudo da climatologia, a primeira coisa que se tem é os fatores climáticos, claro. A gente tem que lembrar sobre problemas ambientais, a gente tem que lembrar sobre as ações climáticas, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a partir de 2018 a gente começa a vivenciar algumas questões bem complicadas, né? Quando a gente fala a respeito do clima e a respeito das situações ambientais. Como, por exemplo, a gente fala das queimadas no Cerrado, a gente fala sobre a degradação no Pantanal, a gente também poder falar sobre as fortes chuvas que atingiram o Sudeste, atingiram o Sul, atingiram a região Nordeste, principalmente na parte do Recôncavo Baiano. Então, são informações, não é, que vêm acontecendo nessa última quadra da história que tem uma relevância muito importante para a gente. Mas bora lá. Quando a gente fala sobre climatologia, é importante entender que dá para responder uma questão sobre economia partindo do princípio da análise climatológica, né? Por exemplo, digamos que o cara estava fazendo uma questão sobre espaço agrário. E aí, no que ele está falando sobre espaço agrário, ele define o uso do cerrado. Pô, tu tem que saber o que é o cerrado, né? Aquela função lá que a gente tem biomática, de uma estrutura trópico semi-úmido, né? Importante lembrar, né? O cerrado é um bioma que está na região tropical. Todo mundo vai lembrar daquela musiquinha, né? Moro no país tropical. Todo mundo vai lembrar disso aí. E faz todo sentido quando a gente pensa em Brasil, né? Já que o Brasil ele é formado por uma região tropical litorânea úmida, tropical de altitude, ali na região do Sudeste, né? Principalmente na faixa de São Paulo. A gente vai ter o tropical típico, que também pode ser chamado de tropical semi-úmido, que fica na região do Cerrado, né? E o tropical semiárido. Sim, o semiárido, ele não é apenas semiárido, ele é um clima tropical. E aí a gente começa a ter todos os agentes condicionantes de uma estrutura climática como essa. E aí, voltando para o Cerrado e analisando essa questão climatológica, a gente consegue entender, por exemplo, como é que funciona as estratégias de cultivo. Até porque hoje a gente tem a sojicultura muito forte, né, dentro dessa relação. Todo mundo vai lembrar, por exemplo, de um conceitozinho novo que se chama Matopiba, né, que é a junção de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Uma área onde a sojicultura ela vem avançando, né? Justamente saindo dessa faixa do Cerrado, que já está muito inchada, e indo para a região da Caatinga, né? Indo para a região do semiárido. E aí todos os conceitos degradantes que a gente pode estar associando a esses processos. Então, analisar a climatologia está muito associado a essas coisinhas também, tá? Por favor, não fiquem ligados apenas na climatologia, pensando que você vai responder uma questão sobre Zacas, né? Sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, ou sobre a ZECIT, a zona de convergência intertropical, não. A gente tem que saber entender sobre esses contextos de relações climáticas, tá? E é importante recordar, né, gente? Importante recordar o espaço agrário do Brasil, sistemas latifundiários, Revolução Verde, reforma agrária e a agricultura tradicional. Se a gente está falando sobre o Brasil, gente, a gente está falando sobre um país de processo agrário muito
forte. A gente está falando simplesmente de um país que ele surge a partir de um sistema agrário exploratório, né? Quando a gente faz aquela sisteminha, né, gente? Olha os 5 dedozinhos que a gente tem que lembrar sobre as economias do Brasil. A gente começa ali no século XVI falando sobre um sistema extrativista, que é com o pau-brasil. E aí no século XVII a gente explode a cana-de-açúcar. Olha só, uma economia bem importante, principalmente para 2 capitanias, né? Que era de Pernambuco e a de São Vicente, que seria São Paulo. A economia do século XVIII, que vai explodir com o sistema de interiorização do Brasil, a busca por minério, né, e começa a ter toda a busca pelo ouro, e aí a partir daí também começa a pecuária, né, muito forte na região de Minas Gerais, porque a pecuária vai para o interior, que era para justamente liberar toda a faixa litorânea para as produções agrárias, facilitando o sistema de exportação. Século XIX a gente tem um destaque do café, café que é a grande economia do Sudeste, é ela que vai possibilitar, por exemplo, que o Sudeste ele consiga arrecadar uma estrutura econômica muito forte, entendimento que é favorável para a gente quando a gente vai para os conceitos físicos, analisando o fato de que ali é um solo vulcânico, né? Quando a gente chama, por exemplo, da famosa terra vermelha, né? Que é conhecida como terra roxa, que fica conhecida dessa forma por culpa da migração italiana. Você descarregou o microfone. É. Tá vendo, Eu tava onde? Quando desligou. Eu vou voltar para a parte do espaço agrário, tá? Oi. Pode ir? Não, eu poderia continuar daqui. Não acho melhor ou quer recomeçar? Pode continuar? Pronto, eu continuo daqui desse slide, porque aí dá para ter uma noção de onde parou. Bora lá. Gente, então, e aí, partindo desse princípio de análise do clima, a gente tem que recordar, né? É importante recordar o que? O espaço agrário brasileiro. Quem é o espaço agrário brasileiro? É simplesmente o principal ponto econômico quando a gente trata sobre um Brasil que passou por tanto tempo, né, em relações exploratórias associadas a esse sistema agrícola. A gente tem que lembrar, por exemplo, dos 5 pontos econômicos do Brasil. Bora lá, século XVI, só para vocês focarem, tá? Século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. Esses 5 séculos, eles estão associados ao quê? 16, exploração. Claro que vocês já viram com a professora Mari, né, sobre essa relação das economias no Brasil, vocês entenderam um pouquinho sobre todo esse conceito de uso do pau-brasil, conceito de colonização, e aí a gente vai para a relação das capitanias hereditárias, destaque para a cana-de-açúcar e tal, e aí nessa relação a gente vem, sistema latifundiário que vai se iniciar a partir do século XVII. No século XVI a gente já tem algumas propostas, mas é no século XVII, a partir ali de 1615, por exemplo, que a gente começa a ter um destaque muito forte para a produção de cana-de-açúcar. E aí o sistema latifundiário começa a ficar muito forte ali, com o processo das Seis Marias, né, que vai dar toda aquela relação de domínio das grandes porções de terra. E aí no século XVII a gente vai ter esse destaque da cana-de-açúcar, 18 o ouro, né, que a gente começa a ter o processo dos bandeirantes, né, explorando a relação a região interiorana do Brasil. A gente fala de uma marcha para o sertão, né, que está muito associado, por exemplo, ao conceito americano da famosa marcha para o oeste, que é quando os americanos eles saem da porção atlântica e vão migrando para a porção pacífica. E aí aqui foi da mesma forma, né, um sistema exploratório, um sistema degradante, um sistema corrompido, né, já que você tinha todo um processo de matança, né, de todos os espaços que eram ocupados ali, mas, porém, contudo, todavia, a gente acaba descobrindo um processo de ouro lá, que vai levar também a pecuária para essa região, tirando todo o sistema produtivo do litoral, já que o litoral ele tinha que ficar o quê? Reservado ao sistema agrícola, facilitando o processo de exportação que chegaria lá na região europeia, tá? E aí no século XIX a gente vai ter esse destaque, né, para o café, que vai ser a produção econômica de São Paulo, muito forte graças à terra roxa, né? Terra que fica chamada de roxa, porque quando os italianos vêm para cá, eles chamam de terra roja, e aí a gente vai acabar associando a ideia de que a terra vermelha, na verdade, ela é roxa. Aí ficou conhecido assim, né? Quais são os 3 principais solos do Brasil, gente? Só para vocês não esquecerem: solo aluvial, terra roxa, tá? E o famoso massa-P, né, que vai estar aqui associado à região nordestina com a produção da cana-de-açúcar. Mas quando a gente passa, né, desse processo, a gente vem para um século XX, que é o século industrial, é a economia industrializadora, principalmente com Vargas. O que é que tem a ver de agrário nessa época? É porque a gente vai ter a crise do café,
que é um ponto bem importante a ser lembrado. E a gente também vai ter o principal fator de mudança do sistema manufaturado agrário para o maquinofaturado agrário, que é a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi a revolução das máquinas. É quando simplesmente você começa a inserir um sistema de maquinário dentro desse aspecto produtivo. A gente vai ter o que aí, por exemplo? O êxodo rural, que é quando a galera ela passa a ser substituída, né, pelo uso da mão de obra por maquinário. E aí essa galera se vê sem emprego, e essa galera vai começar a migrar para as regiões urbanas, e aí outros processos vão começar a acontecer que a gente vai falar aqui. Tá? E aí a gente tem também um destaque muito grande para a agricultura tradicional, a gente também tem um destaque muito grande para a reforma agrária. Por quê? Nessa parte a gente começa a falar, por exemplo, tem uma questão do Enem que vocês vão lembrar muito bem, que fala sobre os chavantes, né, sobre o processo de agricultura tradicional, o entendimento da terra, o cultivo associado aos conhecimentos hegemônicos, né? A gente também tem um processo da reforma agrária falando sobre o direito à terra, né? A reforma agrária, inclusive, que está na Constituição, que faz 35 anos esse ano, né? Fez, na verdade, 35 anos esse ano. E aí é muito importante fazer essa recordação de que a Constituição está na prova. Inclusive, a professora de redação, ela trouxe isso, né? Marcela, ela trouxe isso para vocês, falando um pouquinho sobre a importância de ter isso como eixo temático. E aí, nessa relação, a gente começa a discutir sobre uma reforma que define os espaços agrários de uma forma mais abrangente, né? Trazendo um princípio mais positivo para que todo mundo tenha esse sistema agrário. Bora lembrar que o Brasil por muito tempo foi o quê? Latifundiário. Por muito tempo não, né, gente? Infelizmente, até hoje, a gente ainda tem uma quantidade muito grande de terras na mão de poucos e uma grande quantidade de pessoas lutando por poucas terras. Esse é um conceito bem importante a ser retratado. E aí, continuando, a gente vai para o quê? Economia. Poxa, claro que Enem, geografia, fala sobre economia, gente. O princípio da economia é a base de algumas questões e de algumas estruturações. Inclusive, quando a gente volta a falar sobre meio ambiente, e entende que hoje o meio ambiente ele precisa ser preservado justamente para poder dar garantias econômicas, ou também quando a gente fala que muito da degradação econômica, muito da degradação ambiental é por responsabilização do consumismo, né? Que é um agente capitalista, que é um agente da economia. E aí na economia tu não vai esquecer do processo de urbanização tardia e toda a interferência causada no século XX. Bora lembrar que o Brasil ele não teve uma industrialização clássica, ele não respeita aquele processo, né, de continuidade, século XVIII, século XIX, século XX, não. A gente vai ter no século XX uma introdução empurrada, né, por Getúlio Vargas a partir do princípio da substituição de importação. É o famoso importar é o que importa, que era simplesmente ele trazendo para a gente um mecanismo industrial, tirando um pouquinho essa ideia de que o Brasil ele era apenas exportador agrário, graças a uma crise muito forte, que foi a crise de 29. Quem é que vai ter de importância também nessa época? Juscelino Kubitschek, governo desenvolvimentista, criação do tripé econômico, né? A relação de investimento no âmbito privado, estrangeiro e estatal, né? Um mecanismo muito forte para poder trazer o quê? Trazer as economias estrangeiras para cá. O que era dado como economia concentrada, né? Que era justamente esse eixo de concentração econômica baseado na região sudeste, para os anos 2000 mudou e os espaços descentralizados passaram a tomar forma. Milton Santos vai trabalhar muito isso, gente. Ele vai trabalhar muito a ideia da territorialização e dos conceitos de descentralização da economia, principalmente porque ele vai criar um mapa, né, em que ele quebra um pouquinho aquele conceito do IBGE e joga pra gente uma ideia de que o Brasil é dividido por um espaço econômico. Tanto ele como Pedro Geiger vão fazer isso, né? Pedro Geiger joga um espaço geoeconômico, que é dividido em Nordeste, Amazônico e Centro-Sul, e Milton Santos, ele divide esse Centro-Sul, né? Ele bota lá o Centro-Sul e diz que São Paulo é a região concentrada, porque é ali onde a gente tem todo o processo de produção econômica, todo o processo de elevação econômica. Então, na estrutura da economia, a gente tem que lembrar dessa paradinha aí. Na urbanização, o que é que a economia tem a ver com a urbanização? Gente, a partir desse princípio de industrialização tardia, o que é que o Brasil vai fazer? Ele vai começar a mudar o seu aspecto urbano. A gente tem uma mudança, por exemplo, da porcentagem de populações agrárias para a população urbana, né? A gente tem uma explosão muito grande nisso a partir da década de 60, principalmente por culpa desse conceito. E aí, alguns termos têm que ficar guardados na cabeça de vocês. Exemplo, macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? É simplesmente um inchaço urbano associado ao fato de que todo mundo passa a migrar para aquela região ela não vai suportar mais essa galera, e aí essa região ela começa a sofrer algumas ações associadas como o quê? Mobilidade urbana dificultada, associado simplesmente a complexos periféricos muito lotados em que essa galera tem que migrar para o centro em busca de melhores condições de vida. A gente também tem a hipertrofia do setor comercial, esse ponto é até importante porque a gente joga o quê? Uberização.
Todo mundo ouviu falar nesse termo, uberização, que é quando simplesmente a gente começa a associar a ideia de que o emprego está difícil, se cria uma ideia informalizadora do emprego muito forte, há uma tecnificação dessa informalização com a economia 4.0, e aí esse trabalhador ele começa a achar que ele é o quê? Que ele é autônomo, mas na verdade ele é um trabalhador informal, que está ali associado a um sistema em que indica a ele todas as relações de subserviência, né? E aí essa hipertrofia do espaço comercial gera até um fenômeno, né? Que é a desmetropolização, que é o aumento de regiões urbanas distantes das áreas centrais, ou seja, cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes começam a crescer muito mais do que as cidades já inseridas dentro do âmbito de metrópole, né? Uma questão também importante é a favelização que fica muito forte a partir das primeiras leis escravocratas, né, como por exemplo a Lei Eusébio de Queiroz, que encerra o tráfico negreiro, e aí logo depois a Lei Áurea, que aí começa a ter um sistema também de chegada dos imigrantes, já que o Brasil daquela época não associava a pessoa preta como uma pessoa a trabalhar dentro do sistema assalariado, e aí você começa a ter o quê? A busca por espaços de moradias, e aí essa busca vai para onde? Vai para os morros, né? E aí a gente começa a ter esse princípio da favelização muito forte. Tem um morro, por exemplo, que o nome dele é perfeito, que é Morro da Providência. Por que Morro da Providência? A galera vai passar a viver nessas áreas, porque simplesmente era o único espaço que era possível a ele. E aí é importante, favelização é um conceito, periferia é outro. A favelização está associada à periferia? Tá, mas periferia é tudo aquilo que está na borda. E favelização está associada a um processo de aglomerado subnormal. Inclusive, hoje em dia, a gente tem as favelas centrais. São as áreas econômicas centrais que acabam impulsionando muito esse sistema de aumento das estruturas econômicas centrais. E por último, gente, claro que a gente não poderia esquecer de falar do quê? Da economia atual, né, gente? O contexto da globalização. Que globalização é essa importante para nós? A gente começa, e é quando eu falo nós do Brasil, a gente começa a discutir sobre o chamado eixo global. E aí a gente vai começar a dizer que o eixo sul global ele tem que ter um destaque econômico, principalmente graças à explosão das commodities a partir dos anos 2000. É essa explosão das commodities que vai interligar os espaços econômicos, possibilitando o surgimento do quê? Do BRICS. Poxa, quem não falou do BRICS esse ano não falou sobre a economia do Brasil, né, gente? Já que o BRICS ele foi criado ali, né, em 2003 através só do BRIC, né, que era Brasil, Rússia, Índia e China, e em 2011 tem a inserção da África do Sul, né? E esse ano a gente começou a discutir um pouquinho mais sobre um termo muito famoso chamado desdolarização. O que é a desdolarização é simplesmente o fato de que esses países subdesenvolvidos eles param de ter essa relação de privilégio ao dólar, né? O mercado do dólar ele começa a reduzir. Os nossos comércios eles ficam associados a outras estruturas de moeda. E claro, né, para acabar, a gente tem que falar sobre os conflitos inacabados, né, gente? Conflito como China e Taiwan, que gera um processo de Guerra Fria muito forte, já que os Estados Unidos têm um apoio à região de Taiwan. O conflito da Rússia e da Ucrânia, que é um conflito que esse ano tem tudo para cair, já que é um conflito que já vem numa segunda etapa, né? Uma etapa em que você tem uma estabilização desse conflito, esse conflito tem se mantido por muito tempo, e aí a gente começa a discutir, por exemplo, sobre essa invasão da Ucrânia, essa invasão da Rússia através do estado da Ucrânia na região de Donbás, né, que seriam duas cidades muito importantes industrialmente falando, que é Donetsk e Luhansk. A gente pode relembrar, por exemplo, em 2014, a questão da Crimeia, né, e aí inclusive em 2016 na prova do Enem caiu sobre a questão da Crimeia. Claro, os conflitos árabes agora não cairiam associados ao de hoje, mas é importante entender que os conflitos árabes-israelenses já vêm sendo associados há muito tempo, principalmente porque em 2011 a gente tem a Primavera Árabe, que vai fazer vocês recordarem um pouco sobre tudo o que acontece nessa região, que é aquela relação, né, das desestruturações de governos autocráticos, né, de governos pesados. E aí esses conflitos inacabados são bem importantes de serem lembrados, tá? E aí nessa linha a gente dá o tchau para vocês, mas é um tchau com um ar de felicidade, é um tchau com um ar de apoio, é um tchau com um ar de expectativas positivas, porque a gente está acabando esse momento para abrir novas portas, né, que vai se iniciar nesse domingo através da prova do Enem. E aí para isso, né, o nosso grupinho vai chegar junto aqui. Olha só quem está chegando, gente. Os causadores de manifestos e protestos. Estamos aqui. E aí, minha gente, olha só. Estamos muito felizes pela trajetória de vocês, tá bom? Eu com redação, Evelyn com linguagens, Mai com história, Pedro com geografia e todo mundo aqui fez um excelente trabalho. Inclusive você que está de casa nos assistindo.
consigo todas as energias positivas do mundo para a sua prova, tá bom? Não esqueça, você é muito mais do que isso. E domingo, né? Depois da prova, a gente se encontra também, né? De Não novo. esquece, a gente vai estar ao vivo comentando sobre a prova. Quer falar um pouquinho? Só desejar, né, uma ótima prova, boa sorte para quem não estudou. Como vocês estão estudando aí durante todo esse ano, boa prova para vocês. Façam com calma e a gente aqui já tem certeza de que essa vaga é sua. Quer falar? Eu quero, né? Mari sem falar, meu Deus, Você logo me ela. entende? Logo ela. Não, mas eu vou ser rápida. Gente, uma boa prova amanhã pra vocês. Espero que vocês façam essa prova tranquilos, que vocês façam conscientes de que deram o seu melhor ao longo do ano, que vocês vão ter o desempenho merecido, que vai ser maravilhoso, né? Que vocês consigam respirar durante a prova, estarem tranquilos. Lembrem das estratégias que a gente ensinou pra vocês. Respirem, né, lá na hora. Eu sei que bate aquele nervosismo, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E eu espero que esse seja, assim, o primeiro passo para que vocês já estejam nos cursos que vocês desejam, que vocês consigam mudar a sua realidade. Enfim, que consigam cumprir os sonhos de vocês, né? Que estão guardadinhos aqui, que são um pouquinho dos nossos sonhos também. Enfim. Ela verdade. nem trouxe um poema hoje. Eu li o poema no começo do ano. Enfim. Pois é. Ano passado ela fez a gente chorar, não foi? Foi. Mas, gente, ó, como tá aí, né? Boa prova, acelerados, né? Porque vocês aceleraram com a gente durante o ano todo. É meio que uma despedida, né? Que a gente acaba tendo que fazer com vocês. Claro, nesse domingo Não a gente vai se chora. despedir. Não tem um Ei, poema de Mari, então por isso que a gente não tá chorando. Eu não quero ver ninguém ano que vem, porque vai todo mundo passar. Isso. Então é uma despedida oficial. É uma Você só despedida vai oficial. falar com a gente pra dizer, professor, a faculdade é Até uma porque eu tenho que bombar meu loucura." Instagram, né? Dizendo que, olha, tá vendo, meu aluninho passou. Isso é positivo demais, Ei, pô. Isso é emocionante. É muito fofo. Não, gente, mas é sério. Relaxem nesse sábado. Relaxem. Descansem. Acordem tranquilos. Se tiverem ansiosos e agitados, respeitem o corpo de vocês. Entendam que isso é normal também. O dia vai acontecer da forma mais natural do mundo. Saiam com antecedência, principalmente se for para um lugar que você nunca foi na sua vida, né? Se for um lugar que você conhece o caminho, também saia com antecedência. Não tenha uma confiança Tem trânsito, total né? de que as coisas não vão estar indo. Até porque não é só você que está indo fazer prova nesse dia. Tem todas umas outras milhões de pessoas indo fazer E uma também. dica que eu passei, eu já quero falar. Gente, eu fiquei tão nervosa, eu bebia tanta água que eu fazia muito xixi na prova do Enem. Aí eu ficava pensando, cara, será que o corretor, o aplicador vai achar estranho? Não, minha gente, ele já sabe, faz parte do processo, entendeu? Então, beba água, viu? Leve no mínimo 3 garrafinhas de 500 ml. É importantíssimo. Não seja que nem o professor de geografia, que quando em 2012 foi fazer, levou só uma garrafinha d'água e um batom, né? e Pronto, acabou. voltou xoxo e desidratado. Capenga. Depois dessa prova todinha. Então, ó, vá ao banheiro, respire. E lembrem de se alongar. É importante também, tá, galera? Vai fazer a provinha, a redação, faz os alongamentos. Quando for ao banheiro, ó, dá uma estaladinha aqui, estica um pouquinho. É o suficiente, né? Pra ter uma prova massa. Isso é uma coisa, né? Pra gente reforçar. Hoje é dia de dormir cedo, viu? Se alimentar bem, nada de virar à noite, nada de ficar querendo relembrar as coisas. Hoje é dia só de você lembrar das estratégias, mas descansar, sobretudo, viu? Exatamente. O que tinha pra relembrar já relembrou. Então, vá-se embora, né? Ver a sua série, ficar sem fazer nada. Enfim, é isso. Hoje é dia de descanso, minha Jogar gente. o joguinho. Ou então ver vídeo de gente lavando tapete. É tão relaxante. São coisas desnecessárias. É Sim. importante nesse momento. Olha, a gente vai tirar uma Todas as coisas selfie necessárias. agora com todos vocês. Vamos lá. Peraí, né? Que a gente é profs blogueiros. E uma ótima prova pra todo Tem mundo. que ser que nem Berg. Como é? Eu não Berg. tenho... Eu tô Semana que fazendo vem aí ele vários. deve tirar Eita, eu tô fazendo vídeo, minha gente. Relaxa, ó, galera. Amamos vocês, vai dar tudo certo. E um beijo no coração, uma ótima prova. E amanhã a gente se encontra pra comentar como é que foi o rolê, tá bom? Às 7h30, tá? 7h30, não esquece a gente, 7h30. Obrigado. Tchau, acelerado. Um Tchau, beijo, ótima prova. A
força do pernambucano está no seu povo. Isso é o que move a Copergás, uma das maiores distribuidoras de gás natural do Brasil. A primeira com certificação em qualidade, meio ambiente e segurança. Da capital ao interior, a Copergás está presente na vida de cada um. Na indústria, no comércio, nas residências de milhares de pernambucanos. Tudo isso de forma sustentável e com responsabilidade, distribuindo energia limpa. Comodidade que motiva o estado de Pernambuco a crescer mais. Copergás. Todo mundo pode, todo canto tem, toda hora dá, tudo fica mais Scrooge com Scrooge. A batatinha sequinha e crocante da São Brás. Tem original, cebola e salsa, barbecue e churrasco. Na hora do intervalo, você já sabe que tem a companhia perfeita. Escolha o seu sabor e deixe seu intervalo mais Scrooge. Siga nossas redes sociais. Ei, você aí! Pare de perder tempo e venha despertar com a educação empreendedora do Sebrae. Se você é um jovem inconformado com a realidade, saiba que o Sebrae tem a solução certa para você. Podemos te ajudar a despertar suas habilidades para você ser protagonista da sua história, alcançar os seus objetivos e construir o seu projeto de vida do jeito certo. Você quer mudar a sua realidade? Quer fazer a diferença? Então comece hoje mesmo. Estamos te esperando para trabalharmos juntos. Conheça a nossa solução Despertar. É só acessar o QR Code na tela. Unidade de Educação Empreendedora Sebrae. O seu caminho para o sucesso começa aqui. Sabia que a Quero Bolsa é o maior portal de educação do Brasil? As melhores faculdades em um só lugar. São mais de 1.300 e mais de 800 mil cursos de graduação e pós-graduação a partir de R$ 99. Encontre a faculdade que combina com você. Inscreva-se agora e garanta o melhor desconto para o curso todo. Quero Bolsa. Em 12 anos, mais de 1 milhão de vidas transformadas. Venha fazer parte dessa história.